Bom dia, sétimo ano. Então, depois de falarmos aí sobre, né, formação do nosso território, sobre alguns elementos que envolvem a população brasileira, sobre questões sociais, hoje nossa aula é sobre movimentos migratórios. Então, é importante que primeiro nós tenhamos em mente o que é migração. Migração é um deslocamento de pessoas pelo espaço geográfico. Só que assim, o tipo de migração ele vai variar. Por exemplo, tem os movimentos internos e os movimentos externos. A imigração é quando pessoas de outro país chegam no nosso país. Então, por exemplo, os portugueses, quando chegam ao Brasil, né, a descoberta do Brasil, a chegada dos primeiros europeus aqui. Isso foi um processo de imigração. Agora, e quando um brasileiro ele sai para outro país? Aí nós damos outro nome, que é emigração. Então, esse processo ele vai ter diversos nomes. Tem também o movimento de transumância, que é quando pessoas saem, pessoas de um mesmo país, saem para outra região desse país durante o período temporário. Geralmente tem a ver aí com atividades agrícolas ou para realizar outros trabalhos. Por exemplo, pessoas saem do sertão nordestino para ir para a Zona da Mata, que é uma região no litoral do Nordeste, na época do corte da cana-de-açúcar, e depois retornam às suas casas para esperar, né, até poderem voltar para lá. Então, esses movimentos eles podem ser tanto internos quanto externos. Por exemplo, eu vou dar um exemplo clássico aí. O Neymar, ele foi jogar futebol na Europa. Ele é um emigrante. Vocês podem até anotar aí essa diferença. Imigração, anotem aí no caderninho. Imigração, chegada de pessoas estrangeiras ao nosso país. Emigração, saída de pessoas do nosso país rumo a países estrangeiros. Então, assim, ao longo da nossa história, nós tivemos vários grupos, como portugueses, holandeses, espanhóis, italianos, alemães, né, africanos. O movimento de escravização de alguns povos africanos aqui no Brasil, chamado de tráfico negreiro, isso não deixou de ser uma migração forçada, porque os caras não tinham a opção de vir para o Brasil trabalhar, eles vinham forçados, claro, e isso aí caracterizava assim, porque assim, foi determinante na formação da população brasileira. Não era um movimento espontâneo, era um movimento forçado, mas que aconteceu. Então é caracterizado como uma imigração também. Então, existe também o êxodo rural, que é quando uma pessoa sai do campo. Geralmente, assim, agricultores que tiveram que vender suas propriedades por não ter como competir com grandes latifundiários, ocorre a questão do êxodo rural. E o êxodo rural, assim, ele está muito ligado também a alguns problemas urbanos. Porque muitas das vezes as cidades elas não têm condição de comportar um grande número de pessoas. Não há como as cidades não dispõem de infraestrutura para um grande número de pessoas. E aí acaba gerando, né, o êxodo rural. Então, existem vários fatores também que podem atrair ou afastar pessoas de um determinado lugar. Por exemplo, o desemprego, a violência, são fatores de repulsão populacional. Repulsão populacional é quando um determinado lugar acaba motivando a saída de pessoas que moravam ali. E a atração populacional, por exemplo, quem sai aí das cidades do interior rumo aos grandes centros urbanos atrás de emprego, estudo, melhores condições de vida, é um fator que atraiu essas pessoas, assim como às vezes o próprio fato também de morar próximo ao trabalho. São fatores que acabam levando as pessoas a migrar dentro de um território. Então, esses movimentos, eles variam de acordo com a sua característica própria. Tem os que são interregionais. Eu vou citar aqui um exemplo, que a capital do Brasil era Salvador. Ou seja, a capital nacional estava no Nordeste. E quando acontece o ciclo da mineração, pessoas em massa
começam a vir para a região sudeste, aí a capital também muda. Então, hoje em dia, assim, não é só do nordeste para o sudeste, não é só do norte para o sudeste, mas pessoas saem do sudeste também. Por exemplo, em algumas áreas do Acre, muitas pessoas que têm sua origem no sul, são sulistas, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, acabam indo para essas regiões por conta das oportunidades de trabalho. Hoje se observa até um movimento contrário a isso, porque hoje muitas pessoas que estão em grandes centros urbanos estão procurando cidades no interior que dispõem assim, de um custo-benefício, às vezes de um custo de vida menor, né? Às vezes ali o preço do leite, o preço de 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão está mais barato ali, é mais em conta viver naquela região, tem mais oportunidades de emprego. Sim, atualmente já se pode falar nisso. Por exemplo, em algumas áreas do interior do país, se recrutam médicos, professores. Então olha só como que as tendências elas se invertem com o passar dos séculos. Isso aí, e todo esse movimento de vinda, tanto de colonos para regiões do sul, ali cidades no sul como Novo Hamburgo, Joinville, Blumenau, outras cidades também de colonização italiana, essas pessoas vieram trabalhar por conta da oferta de terras, né, oportunidade de trabalho. Muitas pessoas do Nordeste também saíam para o Sudeste, principalmente Rio e São Paulo, em busca de trabalho, e atualmente há uma tendência em inversão. E aí tem também o retorno dessas pessoas para a sua terra. Muitas pessoas acabam regressando às suas origens. Havia um programa, eu não sei se existe esse quadro ainda, chamado De Volta para a Minha Terra, em que a pessoa, depois de um tempo, ela acabava voltando para onde veio. E também nós temos aí grandes empresas, grandes multinacionais, que acabam vendo muita atratividade em cidades menores, porque a concorrência vai ser menor. Então, aquela cidade ela disponibiliza isenções fiscais, né? Não vou ter que pagar imposto. Tem uma lei ambiental mais flexível. A prefeitura ali não pega tanto no pé. Então há até uma concorrência entre cidades menores para atrair novas empresas, mais empregos, e aí envolve muita política também. Mas isso aí é assuntos que nós vamos abordar aí nas próximas aulas. Valeu, galera? Então, espero que tenha ficado claro aí os conceitos de migração, imigração. Também há o movimento pendular. O que é o movimento pendular? Vamos supor que vocês terminaram o ensino médio, passaram para o FRJ. Ou vou botar uma universidade mais próxima, a UF. E vocês conseguiram um trabalho, vão trabalhar e estudar na UF, Niterói, e vão retornar para São Gonçalo todos os dias. E isso consiste em um movimento pendular, ou seja, pessoas que vão e voltam todos os dias, né, entre as cidades, e geralmente utilizam suas cidades de origem para dormir, basicamente, né? Porque às vezes nem as atividades de lazer são utilizadas. Às vezes a pessoa está de férias, vai querer ir para a região dos lagos, ou vai querer ir para outra cidade. Então é um movimento cada vez mais comum, principalmente assim, quem não mora nas grandes capitais, nas grandes metrópoles, ou cidades que não dispõem de tantos. É claro que muitas pessoas trabalham também na própria cidade. Aqui em São Gonçalo, o setor terciário, que envolve aí o comércio, né, os serviços, é muito amplo, é uma cidade muito grande. Mas há muitas pessoas também que acabam conseguindo trabalho em outros municípios. E aí há esse movimento pendular, né, esse movimento diário. Valeu, galera. Por hoje é só. Valeu, se cuidem aí, façam os exercícios lá. Valeu, abraço.